aí, galerinha boa de papo, esse vídeo que estreia no canal, meu, aniversário de São Paulo, hein? Origens da colonização. Será mesmo que você sabe o que aconteceu em 1554? Será que São Paulo já chegou com um carro, urbanizando tudo, subindo prédio, e toda aquela loucura da economia? Será? 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 Será que você sabe o que eu vou falar aqui hoje? Será que você conhece os agentes históricos que vamos papear? Então fica aí. Ô Jorge, presta atenção, Jorge, meu, roda a vinheta aí pra galera. Ó, pra começar, vamos pensar no quê? No Centro Histórico de São Paulo. Então, quando você desce ali na Estação da Sé, tem a Catedral, que é muito memorável, certo? Quando você desce, tem o quê? O Mercado Municipal, o famoso Mercadão, que é um ponto turístico da cidade de São Paulo. Tem o Teatro Municipal, tem o Anhangabaú, tem a São Bento, a Liberdade. O Centro Histórico é vasto, só que tem um lugarzinho chamado Pátio do Colégio. E tem um monumento que fica na Praça da Sé, nem na Praça do Pátio, que é quem? Quem que tá lá? O José de Anchieta. Então vamos lá. O ponto de partida da história das origens da cidade de São Paulo será o Pátio do Colégio, o Monumento da Anchieta, e vamos entender o que isso acaba facilitando no nosso entendimento de memória e identidade como paulistanos e paulistas. Então, nesse vídeo inaugural sobre São Paulo, eu só vou tratar quem? Os padres jesuítas, os indígenas e alguns mamelucos. Que são mamelucos? Mamelucos são os filhos entre o casamento de portugueses e indígenas, certo? Então vamos trabalhar essa ideia aí. Não tô aqui para causar treta, não tô para falar que padre matou índio, tá? Primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro que quando a gente não considera a tecnologia, o conhecimento de tribos indígenas, nações indígenas, gente, foram espalhadas pelo Brasil inteiro, elas têm um conhecimento da arte da guerra muito vasto, muito vasto. Então, não vamos nos ater como numa visão que eles foram passíveis à colonização, porque não foram. Haviam indígenas aliados aos jesuítas e haviam indígenas e rivais. E aí a treta, se você quer saber da treta da guerra justa, deixa nos comentários, tá bom? Então vamos lá! O Pátio do Colégio é uma construção da Companhia de Jesus. Então, quando você visita o museu, que é o Museu da Anchieta, a Biblioteca Antônio Vieira, que são nomes já conhecidos, vai contar um pouco da história da Companhia de Jesus. Tem até um quadro lá do Inácio de Loyola, que inclusive foi canonizado, ele é o fundador da Ordem dos Jesuítas. Então, resumidamente, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que os seus padres são conhecidos como inacianos ou jesuítas, e eles são responsáveis por uma vasta produção de documentos que nos valem como fontes históricas para análise do remonte e acesso de uma sociedade de época, de uma funcionalidade temporal. O padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta foram integrantes muito importantes da Companhia de Jesus, e eles são protagonistas de alguns processos da colonização do Brasil. Quesitos como educação, a catequização e conversão de indígenas, fundação das vilas, sobre o letramento, construção de colégios, o letramento e entre outros pontos que foi assim um trabalho gigantesco da Companhia de Jesus, principalmente por esses caras. O Nóbrega, ele foi chefe provincial e superior dos jesuítas no Brasil. Então vamos entender quem foi esse cara primeiro, certo? Isso quer dizer que ele foi um homem de determinados poderes. É o cara, é o chefe, né? Chefe é chefe, né, pai? Então o cara mandava e desmandava. E outros dizem que não mandava e desmandava não. Mas o nome dele tá em muitas coisas, muitos documentos, muitas cartas. E a atividade do Nóbrega é muito importante para nossa história. E uma das coisas que ele fez, ele estava na Bahia, foi de chamar um outro padre que veio com ele, chamado Leonardo Nunes. Guarda esse nome, hein? Leonardo Nunes. Aí que o Nóbrega fez? Falou assim, Leozinho,
vou te mandar lá para São Vicente. Aí o Leonardo Nunes, por volta de 1550, alguns anos que antecedem a fundação de São Paulo, veio com um grupo de carijós libertos. Não estavam no processo de cativeiro. Não que na Bahia eles não estivessem, mas chegando em São Vicente, eram carijós libertos. Eles fizeram uma visita no Planalto. O Planalto é geograficamente o que chamamos hoje de Santo André. Então eles fizeram uma visita, reconheceram mais ou menos o ambiente e retornaram para São Vicente. Lá o Leonardo Nunes ficou um tempo e ele exerceu um trabalho muito importante na relação entre as tribos indígenas, já que ele estava com os carijós, né? E esse processo de conversão, de catequização, de evangelização. Não tô aqui para problematizar a evangelização para outras tribos, para outras nações indígenas, para outras culturas. Estou falando do processo de como foi o trabalho dele e como isso foi importante para a fundação da Vila de Piratininga. As relações que eram construídas não eram só para eles sobreviverem ali, porque eu quero lembrar que São Paulo, por mais que muitos falem que São Paulo é o coração do Brasil, enfim, que é o foco econômico, não. 1550, enfim, todo o século XVI, São Paulo não tinha nenhum protagonismo econômico. Então a galera sobrevivia mesmo na situação. Não era só questão de sobrevivência, mas sim das relações de como eles iriam expandir e viver a própria missão. Porque o jesuíta, ele tem consigo a questão da missionação, certo? A partir de um momento, o Leonardo Nunes se lançou em expedições. E nessas expedições, ele conheceu um carinha muito interessante que era português, colono, chamado João Ramalho. João Ramalho, ele tem uma figura de herói quando você procura, joga no Google, vê alguns sites que falam sobre ele. O que se sabe é que ele era um português, possivelmente um náufrago, que se relacionava muito bem com as tribos indígenas. E ele conheceu o Leonardo Nunes, quer dizer, o Leonardo Nunes conheceu o João Ramalho. E essa conexão é muito importante para a gente entender um pouco sobre as terras. Um lugar chamado Campos de Piratininga ficava onde? São as terras que envolvem desde o Tietê até o Pinheiros, que a gente tem esse entendimento. E que lá, nessas terras dos Campos de Piratininga, havia uma tribo que era de Tibiriçá. Guarda esse nome, mais do que do Leonardo Nunes, que é o Tibiriçá. O Tibiriçá era um cacique, um chefe. Existem interpretações que ele era chefe dos tupis ou ele era chefe dos guaianazes. Tudo depende da documentação e da interpretação histórica que se é abordada. Mas o que podemos saber é que ele era chefe de uma nação indígena muito importante na Piratininga e que ele foi batizado pelo Anchieta e ele era pai da Bartira. Quem é a Bartira? Meu, a Bartira, ela casou com o João Ramalho. Olha essa treta de família. A Bartira indígena casou com português. Meu, filho de quem? Do Tibiriçá, hein? Do Tibiriçá era bravo. Pensa num cacique bravo. Era ele. Citando aí o João Ramalho, ele tem uma datação de chegar pro Brasil aí por volta de 1515, tá? Agora, quando que o Tibiriçá chegou no Brasil? Tibiriçá já era no Brasil, meu. Nossa, cara, é muito louco, né? Esses caras têm que ficar lidando com estrangeiro enchendo o saco, né? Mas, assim, o que é importante é a relação do Tibiriçá e do João Ramalho foi, eu acho que na minha opinião, tá? Um eixo fundamental para a fundação de São Paulo. Mais do que Nóbrega, mais do que Anchieta, mais do que Nunes, é a questão da população. Como você escolheu uma representatividade sem articular a população, e a população era indígena, quem que vai fazer isso? É o cacique. Entendeu? Então, sim, história de São Paulo
Tem a ver com os imigrantes da Europa? Tem, mas primeiramente as relações são com os indígenas. Não tem como negar. Engole aí o preconceito, engole, porque não tem como negar. E aí dessa relação entre o Tibiriçá e o João Ramalho, como eu falei antes, vai ter um fruto. Que é a fundação de São Paulo? Não, é o casamento com a Bartira. E desse casamento geram relações de poder. Essas relações de poder que sim vão influenciar na fundação da Vila de Piratininga. Aliás, para quem não sabe, a nível de curiosidade, tá? O Tibiriçá, ele auxiliou o Martim Afonso de Souza na fundação de São Vicente, hein? Jamais se esqueça disso. Eu acho que em São Vicente tem uma estátua dele. Então, as terras do Tibiriçá, elas contemplavam o que estava às margens do Tamandateí, onde cruzava com o Rio Tietê, com o Rio Grande, como eles chamavam, certo? E tinha um outro indígena, um cacique muito respeitado, chamado Caiubi. É nome de rua em São Paulo. João Ramalho, Bartira, Caiubi, tá tudo no bairro de Perdizes. Tem as ruas com o nome deles. O Caiubi ficava onde? Ele ficava nas terras que é o Paranapiacaba, eles chamavam de Santo André da Borda do Campo. Mas a maioria das civilizações, elas crescem na beira de um rio. E aí elas vão se disseminando pelo território, vão se desenvolvendo, vão criando canais de irrigação. Tem várias... Na história dos egípcios, dos maias, que tratam essas questões, aqui as nações indígenas não seriam diferentes. Porque a água, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência, né? Aí, quando chega 1553, o Nóbrega, que estava na Bahia, ele fala assim, vou para São Paulo. O Nóbrega, ele tinha todo um plano de colonização, de administração, não da colônia em si, mas do projeto missionário. Então, na cabeça dele, nada tirava que tinha que se construir colégios, que tinha que fundar vilas, trabalhar com a educação. A conversão não era só chegar e falar da palavra de Deus, mas trabalhar o letramento e o ensino pedagógico para as tribos indígenas. E aí, enfim, ele vai para São Vicente, ele sobe para o Planalto, e aí na cultura epistolar, nas cartas dos jesuítas, aponta-se que eles contam o que? Relatam o que na carta? Relatam que os indígenas se mobilizaram em prol da evangelização. Mas a gente sabe, quem escreve conta o que quer, né? Então tá bom. Beleza? Vocês entenderam isso? Quem escreve conta o que quer. Mas a gente sabe o que significa esse processo. No caso do Tibiriçá, a mensagem que eu deixei intrínseca nessa indireta, né? Vamos falar do caso do Tibiriçá e do Caiubi. Eles são chefes aliados aos jesuítas, tá? Eles foram batizados pelo Anchieta, tem toda essa questão do batismo do João Batista. E a Bartira também foi batizada e recebeu um nome português, né? Eles passaram por esse processo mediante aos interesses políticos deles como caciques, de se aliar à Companhia de Jesus, politicamente, tá? Lembrando, as nações indígenas não são burras, tá? Elas se aliaram pelos seus interesses de terras, de combater tribos rivais e expandir a sua nação, tá bom? Eles têm os interesses da guerra justa, que é bem mais complicado do que simplesmente fazer esse resumão que eu tô fazendo, tá bom? Quando o Nóbrega chega no Planalto, chega nas aldeias, ele já providencia seu centro catequético, né? Porque ele sempre pensa nessa questão da educação. E aí já surge na cabecinha do Nóbrega que tem que fundar um colégio. Vamos fundar colégio, galera, vamos fundar, em nome de Deus, um colégio. E essa história de fundar um colégio dos jesuítas começa a ser talvez uma realidade para a época. O Nóbrega, ele escolheu o sítio de terras muito tranquilamente, no qual ele ia... Ele não, né? Ele não fez nada. Ele que escolheu a terra, mas quem fez foram outros agentes históricos. Ele escolheu a terra que
ia construir, edificar a casa dos jesuítas. Antes de ser um colégio, tem que se construir uma casa, certo? A casa dos jesuítas. E hoje é o pátio do colégio, né? Mas antes ele era uma casa para habitação dos missionários, dos mestres de escolas, dos curumins, e ficava próximo à habitação do Tibiriçá. Então a gente já nota que construir uma casa perto da habitação do Tibiriçá, você acha que se eles fossem rivais isso ia acontecer? Você acha que os jesuítas iam pregar o prego no caixão deles? Não, porque afinal eles não tinham conhecimento das matas, da terra, do plantio, de todas as questões de sobrevivência. Eles tiveram que aprender com os indígenas tudo isso. Mas não que eles não submetessem os indígenas ao cativeiro, né? Com que eles tornassem servos os indígenas, né? De novo, quer ver sobre a Guerra Justa? Deixa nos comentários. Qual que era a ideia? De eleger e selecionar um padre professor, um educador para reger a casa. Porque essa questão da educação para os jesuítas é muito importante, a questão do letramento, tá? Então a casa, ela foi, em 1953, ela começou a ser construída pelos padres. Lógico que não, né? Claramente foram os indígenas que ergueram, né, uma grande comunidade de construção, né? Bem, eles tinham o seu sistema de funcionalidade, né? Então a construção foi feita pelos indígenas. Suponho que alguns padres auxiliaram o processo, né? Mas em caso de vistoria, os padres estavam à frente, né? O nome lapidado foi do Nóbrega, na construção, porque é a lei da patente, né, meus queridos? O projeto foi de quem? Quem que era o superior dos jesuítas? Era o Nóbrega, então ele ficou com os créditos e os indígenas simplesmente passaram por cima dessa história toda. É assim, a história de São Paulo é assim. É sangue, 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 sangue? Não, é só sangue, sangue. É opressão? É opressão, mas tem alguns processos que são interessantes da gente compreender. E aí depois que a construção foi concluída, toda a edificação da casa dos jesuítas, ela terminou em 54 e ela foi inaugurada que dia? Não vou nem falar para vocês acertarem, né? Dia 25 de janeiro de 1554, a fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, com a inauguração da Casa dos Jesuítas, que hoje é o pátio do colégio. Como que eles inauguraram a casa? Uma missa, né? Você acha que não? Celebraram uma missa, que essa missa teve o intuito da conversão de São Paulo de Piratininga. Então, todo mundo que estava ali, com a ação de Deus, seria convertido, tocado pelo Espírito Santo no meio da celebração da missa e converter. Lembrando que o Paulo, que é na questão da Bíblia, tá? O Paulo, que era Saulo antes de converter, todo mundo sabe dessa história, né? Saulo, antes de se converter, ele tava lá no meio do deserto, aí ele olhou pro sol, aí ele teve uma visão, caiu no chão, e em prol da conversão ao cristianismo, ele se tornou Paulo. São Paulo. Conversão de São Paulo. Tá bom? Acho que deu pra entender, né? E aí, de fato, se torna a casa e posteriormente o colégio, tá? E foi o lugar que o Anchieta foi o único professor por 10 anos. Uma década seguida sendo professor e regendo aquele lugar. Não é à toa que o próprio museu tem o nome dele, Museu do Anchieta, e tem um monumento gigantesco na Praça da Sé com o nome dele. Os monumentos de patrimônio, eles são utilizados para a memória da cidade de São Paulo. Então, sempre que você passar na Sé e você olhar para aquela estátua e os indígenas do lado, você vai lembrar de todo esse processo que eu estou contando para você. E aí vai fazer sentido, né? E é a partir desse ponto que, com o passar dos anos e longos anos das relações com os indígenas, os padres e os colonos portugueses vão influenciar no desenvolvimento de São Paulo, sem citar, obviamente, os mamelucos, até com o passar do tempo e chegar na história dos bandeirantes.
Mas antes aconteceu muita coisa, vai tira. Claramente que as relações entre o Tibiriçá, João Ramalho, Leonardo Nunes, Caio Bi, não foram relações amistosas. Ninguém era amiguinho de ninguém. Ai, meu best friend, oh, Tibiriçá. Não, entendeu? Não, não, não. Eles tinham seus conflitos, sim, mas pelas relações de poder e interesses políticos é que eles fizeram essas alianças e trabalharam em prol de desenvolver essa fundação. A fundação ela foi projetada. Inclusive, para quem gosta de uma boa fofoquinha, o padre Leonardo Nunes, quando estava celebrando uma missa, ele chegou a excomungar o João Ramalho, porque o João Ramalho, ele gostava de mulher, entendeu? Ele curtia um relacionamento aberto, um poliamor, entendeu? Ele gostava dessa poligamia. E a igreja não gosta de poligamia. A igreja gosta de monogamia. O cara era casado com a Bartira. E aí se engraçou com outras indígenas que tinham ali. A igreja não gostou muito disso não, entendeu? E aí excomungou eles. Mas isso é fofoca para outro dia, tá bom? E aí, por outro lado, a gente tem o Tibiriçá e o Caiobi, que empreendiam guerras a tribos rivais. E também a gente não pode deixar de lado a violência dos colonos, tá? Eu quero deixar bem claro, cada agente histórico tem sua funcionalidade, tá num sistema, tá numa hierarquia, que aí geralmente o pessoal chega em mim e fala assim, ah, porque todos os padres são iguais. Não, eu tô falando da Companhia de Jesus, mas aqui também havia os beneditinos, no Brasil havia os franciscanos, os carmelitas, são as ordens mendicantes, né? As ordens mendicantes se fizeram muito presentes nesse século XVI, XVII, que é mais no XVI, né? Que é o processo da Contra-Reforma. Então a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado para não generalizar a história, os agentes históricos. E aí, para finalizar esse vídeo, tô aqui para falar que o ponto da fundação de São Paulo são de alianças e movimentações, políticas pautadas em poder e interesses pessoais sobre as terras e o seu desenvolvimento, seja através do interesse da coroa portuguesa, seja através do interesse do governador geral, que era o Tomás de Souza na época, seja o interesse da salvação de almas pelos jesuítas, seja pelos interesses dos grandes caciques, mediante ao poder das suas aldeias. O que nos importa a concluir é que a história de São Paulo tem suas origens nessas relações, e o que nos resta como memorial é o pátio do colégio, que está localizado no centro histórico de São Paulo, e é a partir desse ponto que São Paulo vai tomar sua forma de cidade, assim como ela é hoje. Se não fosse todo esse trabalho de todos esses agentes históricos, nós talvez não estaremos aqui, ou a cidade não seria como ela é. Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com quem você acha interessante. Fechou, galerinha? Beijinho, daqui a pouco vai ter mais vídeo, hein?